Olá amigos, olá amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esse é um vídeo da parte prática sobre fonte de umidade para os tenébrios e eu vou mostrar nessa parte do vídeo algumas fontes de umidade que eu utilizo, apenas alguns exemplos, aqui para fornecer aos meus tenébrios. Lembrando, pessoal, que essa série de vídeos que a gente está fazendo, e principalmente essa parte de fontes de umidade, são dicas que você pode utilizar aí numa criação sua doméstica. Você que, assim como eu, cria o tenebro para alimentar seus próprios peixes, seus próprios pássaros. Não é aconselhável, já vou adiantar isso no início do vídeo, que se forneça dessa forma que eu faço numa criação comercial. Porque aí o correto é seguir alguns tipos de protocolos, alguns tipos de regras, inclusive para proteção dos próprios tenebros contra contaminação. Não que a gente em casa não tenha que fazer isso, mas como a gente produz para alimentar os nossos próprios animais, todo o ônus e o bônus são nossos. A gente não está fornecendo esse tenebro ou esse produto do tenebro para fora, para outra pessoa. Então, qualquer risco a gente mesmo assume. Então, lembrando que essa forma são formas que eu já testei, funciona muito bem, os tenébrios gostam bastante, não traz nenhum tipo de problema, desde que fornecido com cuidados, mas nessas condições, numa condição de uma criação caseira. Então, hoje eu vou mostrar para vocês, que é o que eu tenho aqui, como fornecer a eles resíduos de manga, basicamente a casca da manga e o caroço da manga, resíduos de laranja, mais precisamente o bagaço, borra de café, que também já vai ter uma outra parte do vídeo aí que eu vou mostrar, casca de abacate, eu vou explicar por quê, e troncos, isso mesmo pessoal, tronco, madeiras de moringa oleífera. Vou explicar aí na sequência por que disso. Acompanhe o vídeo aí. Então pessoal, esses exemplos que eu dei de fontes de umidade é o que eu tenho hoje, não é o que eu forneço sempre, apenas isso. Varia muito os tenebros, como quem cria já sabe, eles comem ou bebem, né, a fonte de umidade de praticamente de tudo. Então tudo que você der para ele, salvo se for alguma coisa tóxica, eles vão extrair a umidade dali, então não tem muita frescura com relação a isso. Qualquer fonte de umidade serve, desde que fornecida da forma adequada a ela. Existem algumas que são mais molhadas, outras mais secas, algumas emboloram ou apodrecem o fermento muito fáceis, outras não. Então é isso que varia, esse cuidado que você tem que ter. Em termos de quantidade também de fornecer, varia muito conforme a sua criação, conforme a quantidade de larvas que você tem na caixa. Então tudo isso é experiência que vai te trazendo. Não existe uma regra, por exemplo, em cada caixa você tem que pôr tantos pedaços. Isso não existe. Vai depender muito da sua criação, da quantidade de larvas que você tem e do seu acompanhamento. Por exemplo, hoje eu vou fornecer aqui para essa caixa que eu estou mostrando, aqui eu tenho mais uma, ó. Vou explicar o porquê ali também daquela caixa de pasta de dente ali dentro, tem a ver com o conforto deles. E aqui mais uma. São 3 caixas que eu acabei de trocar o substrato, que não é assunto do vídeo de hoje. Mas aí troquei o substrato, limpei bem, agora eu vou fornecer as novas fontes de umidade. Vou começar aqui, pessoal, pela casca de manga. Não sei se vocês vão observar, aqui a gente tem casca de 2 mangas diferentes. Essa primeira foi consumida por mim aproximadamente 1h30 atrás. Observa que ainda dá para ver, ó, bastante umidade, ó, aqui nessa parte. Já essa é de ontem. Observa que ela está bem mais seca. Então, o correto, o mais adequado para esse tipo de fonte de umidade que você enxerga aqui, ó, recém que corta essa umidade, ó, se você... Eu vou pegar um pedacinho aqui apenas para mostrar para vocês, ó. Não vou tirar desse aqui, vou pegar um outro aqui do lado. Olha aqui. Essa é da mesma manga aqui, então ela está bastante úmida. Ó, eu vou colocar aqui para baixo. Ó, eu não apertei nada, só joguei. Agora eu vou tirar. Ó. Gruda muita ração. Isso aqui vai acabar fermentando a ração, estragando a ração. Então tem que evitar fazer esse tipo de procedimento que eu acabei de mostrar. Então o que é o ideal? Situação ideal. Ó. Cortou ela num dia, você fornece no outro. Aí ela vai estar mais sequinha, ó. Eu vou pegar isso aqui, eu vou virar aqui da mesma forma. Pode ser que um pouquinho até grude, mas vai ser bem menos, ó. Ó, ainda grudou bastante até. Isso aqui foi cortada ontem, ó. Dá pra ver que ela tá bem mais sequinha e ainda gruda. Então o correto é isso. É cortar num dia, deixar ela dar uma secada e fornecer no outro. Caso você não possa fazer isso, tenha que fornecer no dia, você pode cortar ela e aí colocar contra um papel. Como eu já falei no vídeo anterior, no vídeo teórico. Aí a gente pega aqui a parte úmida e deixa assim, seria num papel liso, né? Numa superfície lisa, não aqui. Mas a gente coloca assim contra o papel, que o papel vai
chupando um pouco essa umidade, então tira um pouco, deixa aí pelo menos umas 2 horas, já ameniza um pouco. Outra alternativa, ó, aqui a gente tem a parte de dentro da fruta, isso serve para qualquer fruta, é aqui a casca. É colocar aqui, ó, a casca para baixo, porque aí vai grudar muito pouco. Obviamente que os tenébrios podem virar isso aqui, mas normalmente vai virar depois que ela está bastante consumida já. Então isso aqui é uma ideia também bastante interessante. Fornecer dessa forma aqui, ó. Aí pode colocar direto no substrato. Outra alternativa é utilizar um papel. Coloquei um papel aqui, mas eu não vou deixar, é apenas a título exemplificativo. Como eu tenho controle bem aqui dos meus tenébrios, a cada 2 dias eu troco essa fonte de umidade, então mesmo que ela chegar a grudar um pouquinho assim, os tenébrios vão se alimentar e daqui 48 horas, quando eu vou retirar isso aqui e pôr uma nova, não vai ter fermentado. Então como eu tenho aqui um policiamento, no sentido de cuidar, de não deixar passar mais do que 2 dias, eu não uso. Mas você pode também, ó, colocar um papel. Pode ser um papelão, é até melhor do que esses papéis brancos com tinta, um papelão mesmo desses de caixa de embalagem, e colocar em cima. Ó. Obviamente que os tenébrios circulando e se alimentando, eles também podem tirar isso aqui, ó, e colocar na ração, pode acontecer, mas é uma alternativa também para amenizar o risco de se fermentar. Mas o ideal mesmo é que você tenha controle pela quantidade de larvas que você tem na caixa, então saber a quantidade que você vai pôr, não exagerar, e também em quantos dias você vai fazer a troca dessa fonte de umidade. Que aí, por mais que você erre na forma de fornecimento, em 48 horas você retirando dificilmente vai ter causado um grande problema. Se você tiver disponibilidade, pode fazer isso até a cada 24 horas. Eu acho que já é um pouco demais, mas pode ser feito assim. Eu tenho o costume aqui de fazer a cada 48 horas. Então normalmente eu não uso papel, eu solto assim mesmo, ó, quando ela está mais úmida. Ó, eu coloco aqui em cima. Uma outra fonte de umidade que eu também forneço, e aí essa eu não troco, não retiro a cada 24 horas, ou aliás a cada 48 horas, são essas cascas, ó, de abacate. Por quê? Primeiro que eles gostam muito, então eles consomem toda essa parte que sobrou aqui, ó, do abacate como fonte de umidade, e isso aqui fica uma concha, uma casca. Amanhã isso aqui já vai estar praticamente sem nada, bem seco. Aí o que eu faço? Eu viro aqui, ó. Ou às vezes deixo assim também, eu já vou explicar por quê. E eles gostam muito, eles ficam muito aqui, ó, na parte de baixo. Isso tem a ver com conforto, também com a existência da caixa de creme dental que eu mostrei. Aqui tem uma outra alternativa, ó, que é uma embalagem de Yakult, e eles também consomem o restinho que fica ali. E eles gostam desses espaços para se esconderem. Na natureza, eles não vivem sempre sob um substrato, ou seja, embaixo. Eles ficam em superfícies escuras, inclusive fora, então eles precisam também dessa situação. Muita gente utiliza essas cartelas, né? Eu já utilizei, eventualmente até utilizo, mas eu não gosto muito, assim, para larva, porque acaba acumulando muita poeira aqui em cima. E isso acaba atraindo algumas pragas. Então eu não gosto, mas pode ser usado isso. Aí eles ficam aqui embaixo, ó, escondido também. É uma alternativa. Mas uma que eu descobri aqui e gostei bastante é isso, ó. Essa aqui foi consumida hoje, observa que ela está bastante úmida. Então, nesse caso aqui, eu não coloco virado, eu deixo assim, ó. Porque aí eles vão acessar por aqui, vão consumir, isso aqui não traz nenhum problema para o substrato, ó, tá sequinha. E aí essas fontes de umidade, ó, observa que já tem um se alimentando, eu coloco aqui dentro. Ó. Isso aqui resolve praticamente o problema, você pode pôr até uma um pouco mais úmida. E aí eles vão consumir, eles entram e consomem aqui. E a partir do segundo dia, quando isso aqui já está consumido e seca, aí eu viro, para que eles usem isso aqui como abrigo. Da mesma forma que eles utilizam, eu uso às vezes essas embalagens de Yakult, e a embalagem de creme dental, assim como outras. Então, a manga, isso serve para muitas outras frutas, mamão, melão, também fornecimento assim de casca. Lembrando que, pessoal, eu forneço isso, é um resíduo da minha cozinha, porque essa minha criação, mais uma vez destacando, é doméstica, eu crio apenas para mim, para alimentar os meus peixes, não tem intuito comercial. Senão o correto é utilizar uma padronização e não trazer restos de alimentação humana, né, porque tem o risco de contaminar os próprios tenébrios. Hoje eu tenho aqui também os caroços das mangas. Eu corto ao meio, ó. Ele está bastante úmido aqui, porque esse foi consumido hoje, ó. Mas eles gostam muito principalmente da semente, ó, que está aqui dentro, dessa parte branca. Então normalmente se tem a parte do abacate eu deixo aqui. Isso aqui, pessoal, para os meus tenébrios, eu não sei quantos tem aqui, porque eu não conto, mas está todo forrado ao fundo. O correto seria até ter mostrado antes, mas eu já tinha colocado aqui o substrato. Mas normalmente a cada 48 horas é mais ou menos essa quantidade aqui que eu tenho fornecido, não muito mais que isso. Porque em 48 horas vão ter consumido tudo. Às vezes tem um restinho, uma sobra aqui, alguma coisinha, essa parte dura aqui,
que é mais lenhosa, fica, né? Mas em geral muito pouco. Aí eles não passam necessidade e também não tem risco de eu estragar, apodrecer meu substrato. Eu vou colocar outros aqui apenas para exemplificar para vocês. Laranja também é um resíduo nosso, da nossa alimentação, então em geral ela não vem com todo aquele suco. Ó. Eu forneço dessa forma aqui. Ela está sem casca, então, mas está sequinha também, então normalmente eu coloco, se for colocar direto no substrato assim. Ou então ali dentro também. Uma outra fonte de umidade que eu tenho fornecido muito aqui e dá muito certo, mas tem que ter bastante cuidado, conhecer muito a sua criação, é a borra de café. Eu forneço só para larvas assim, já bem grandes, ó, já em estágio adulta, porque aí eu tenho certeza que eles consomem isso aqui em 48 horas, mas aí, nesse caso, eu não vou pôr aqui porque eu não vou fornecer para esses. Eu não coloco mais nada, somente uma borra de café. Tem aproximadamente de 3 colheres de sopa de café, de pó de café, no caso nessa borra, e eles consomem esse pó praticamente 100% em 48 horas, desde que não tenha outras, né? Então normalmente isso aqui eu vou fornecer, ó, vou mostrar aqui, ó, para uma outra caixa. Aqui tem mais uma casca ó, de abacate, resíduos da manga, ó, que é o que veio hoje, que para essas trocas que eu vou precisar fazer hoje é suficiente. E aqui ó, a gente tem pedaços de tronco de moringa, moringa oleífera. Eu já tentei fornecer, já fiz testes mais de uma vez aqui, inclusive com a folha. E assim, se você fornecer apenas as folhas e nada mais, eles vão acabar consumindo um pouco, mas eu notei que eles não gostam muito. A folha acaba secando e ficando seca aí por cima do substrato. Talvez em algum vídeo anterior vocês até já observaram isso. Já a madeira, eles gostam e preferem muito mais. Eu forneço tanto assim, ó, inteira, quando ele é um pouquinho grossa, ó, esse aqui tem em torno de 1 centímetro, 1 centímetro, um pouco mais de 1 centímetro de espessura, de diâmetro, e eles acabam consumindo toda essa parte interna. Eu vou mostrar um outro aqui, ó, já bem mais grosso, esse que já está seco, ó, já é da semana passada. Ó, eles fazem esses túneis. Ó. Eu acho até tem mais até de uma semana isso aqui. Eu tinha deixado aqui também como uma alternativa de conforto para eles, de locais para eles saírem do substrato e se esconderem. Então isso aqui é bom até para isso. Eles primeiro, enquanto está verde, né, úmido, eles consomem, e depois isso aqui serve como abrigo. Então essas mais grossas eu às vezes forneço assim, e quando eu não quero deixar como abrigo, eu corto no meio. Vou pausar e mostrar aqui. Então tenho fornecido assim, ó, cortado ao meio. Fica melhor assim, eles acabam tendo acesso mais a essa parte interna, que é o que de fato eles consomem. Observa que a casca eles não consomem. Então facilita o acesso, mas aí isso aqui em 48 horas já vai ter ressecado um pouco, eu retiro o que sobrar. Isso aqui, ó, raramente eles consomem 100%, sempre sobra um resíduo. Então eu tenho colocado como alternativa. Em geral eu coloco assim 2, 3 casquinhas, conforme a necessidade, a quantidade de tenébrios que eu tenho, e aí um desse aqui. Normalmente um só, ó, aqui já tem bastante coisa, ó, eu não deixo isso tudo. Eu estou mostrando aqui apenas para efeito do vídeo. O que daria para deixar aqui nessa caixa, ó, 2 locais aqui, vocês vão observar que isso aqui, eu vou voltar com o vídeo daqui 48 horas, vai estar cheio aqui dentro, eles gostam de acessar aqui para sair do substrato. Deixar esse aqui também. A gente pode deixar esse aqui, vocês vão observar que isso aqui vai estar apenas consumido um pouquinho aqui em cima, não vou ter consumido muito porque tem outras fontes mais fáceis, mais acessíveis, mais moles. Agora se você fornecer apenas isso, eles consomem praticamente 100% dessa parte branca, deixam apenas a casca. Então nessa aqui, essa caixa preta, eu vou deixar isso aqui. E daqui 48 horas a gente retorna para verificar o resultado. Segunda caixa aqui que a gente vai mostrar para vocês. Ó. Eu acabei de abrir aqui, eu vou mostrar, eu acredito que deve ter tenebra aqui dentro. Vamos ver. Eu coloquei essa aqui, retornei aqui após a troca do substrato, que foi feita uma meia hora atrás. Então, vamos ver se tem algum. É apenas 4 que entraram aí, mas por razão do pouco tempo. Isso aqui fica lotado, ó, cheinho, de um dia para o outro. Então eu vou deixar aqui, isso é uma alternativa de conforto, como eu falei, não tem nada a ver com fonte de umidade. E nessa caixa aqui, pessoal, eu vou colocar a borra de café. Ó. Tá bastante úmido. Para iniciar, a primeira vez que você vai fornecer a borra de café, você pode não soltar ela aqui diretamente sobre o substrato, se tiver algum tipo de dúvida, inclusive com relação ao tempo que você vai retornar para olhar. Como eu sei que em 48 horas eu volto e eu já fiz essa experiência aqui, umedece de fato um pouquinho o substrato, então poderia ser posto em cima de um papel. Seria o mais adequado. Eu acabo não colocando.
Mas como eu falei, eu conheço a minha criação e sei quanto tempo eu vou voltar aqui para olhar. Mas poderia ser feito assim, eu até aconselho que se faça assim. Porque ele está bastante úmido, ó, mas a gente colocando aqui os tenebros já vão começar a cessar ali por baixo. Eles entram aqui dentro do coador, né, e começam já a consumir essa borra. Então isso aqui, provavelmente, em 48 horas, quando a gente voltar, vai ter muito pouco. Às vezes acaba sobrando um pouquinho, mas você vai notar que ele já está bem seco quando sobra, não sei se vai ser esse o caso, mas não traz nenhum tipo de problema. Normalmente o substrato embaixo está bem sequinho, não tem me trazido problema usar assim, mas como eu falei, é uma experiência que eu já fiz, pra mim aqui tá dando certo. Deu certo e eu sei que em 48 horas eu vou voltar aqui olhar. Então qualquer problema que tiver eu retiro. Então em 48 horas a gente volta para olhar isso aqui como está. Agora vamos montar a terceira caixa, fonte de umidade para a terceira caixa. Terceira caixa aqui, pessoal. Esse substrato é novo também, é ração, acabei de trocar. Observa que tem um resíduo aqui, ó. Justamente... Alguns aqui são de moringa, são folhas de moringa, não dá pra ver bem porque tá escuro, mas são folhas de moringa, como eu falei aí, que eles não consomem muito bem, e acabou no peneiramento ainda sobrando um resquício. Então o que eu vou fornecer aqui? Eu vou colocar aqui o abacate, como ele está ainda úmido, eu coloco a primeira vez dessa forma aqui, que eles acessam ali para comer sem nenhum tipo de problema, para tomar fonte de umidade, e vou pôr aqui dentro um restinho da laranja. E vou pôr aqui também a moringa, para a gente observar. Eu vou colocar um inteiro assim, e vou colocar um partido. Isso aqui é mais que suficiente para os tenebros aqui em 48 horas. Como eu falei, eu não sei exatamente qual é a quantidade que a gente tem aqui. A gente tem tenebros já que já estão começando aquele período mais letárgico, entrando em um processo pré-pupa, que a gente vai falar aí no vídeo específico sobre as fases. Mas isso aqui é suficiente para eles consumirem. Como eu falei, o ideal, o importante é você conhecer a tua criação, saber em que fase elas estão, se estão numa fase que estão consumindo mais, consumindo menos, e fornecer apenas a quantidade adequada para o período que você vai fazer a troca, que no meu caso aqui é 48 horas. Então eu vou fornecer apenas isso para eles aqui, em 48 horas a gente retorna para verificar o consumo. Se passaram então 48 horas exatamente, desde que a gente forneceu essas fontes de umidade aqui para os tenebros, a gente vai olhar hoje como estão, se foi consumido tudo, se não for, e vamos fazer a substituição. Hoje eu trouxe aqui para a gente falar sobre chuchu, batata doce, e trouxe aqui mais um restante de resíduo aqui da nossa cozinha. Mais uma borra de café, as cascas de abacate, caroço de manga. Aqui eu trouxe melancia, eu vou falar sobre ela, mas provavelmente a gente não vai usar. Eu uso só em último caso, se não tiver outras coisas. Mais um pouco de casca de manga. E esse aqui, ó, são umas caixas de caxi. Eu não sei se você conhece, se tem aí na sua região, mas ele é uma espécie de porungo, que a gente consome ele como legume refogado, enquanto ele ainda é bem novinho. O porungo normal, aquele que pro nosso paladar ele é amargo, que ele tem o formatinho de uma cabaça, eu já forneci bastante para os tenebros alguns meses atrás, quando eu tinha bastante aqui. E esse aqui já é ele tem um formato mais arredondado. E ele serve para alimentação humana, então esse aqui é a parte da casca, ó, já está bem sequinha, que foi feito ontem. E esse aqui é uma parte da semente, ó, essa parte mais branquinha. Ó. Então eu vou fornecer aí para eles também hoje. Então primeiro vamos começar olhando o que foi fornecido anteontem, 48 horas atrás. Isso aqui, ó, dá pra ver ali dentro que já é a borra de café, ó. Ó, primeira coisa que a gente nota, tá bem seco já, ó. Ainda tem, já deu pra ver aqui que tem bastante borra de café. Eu vou migrar ele aqui só pro outro lado, só pra gente ver como é que tá a questão da umidade embaixo dele. Lembra que a gente colocou direto no substrato, na ração, que era uma ração nova até, a gente tinha trocado justamente 48 horas atrás. Então a gente pôs diretamente em cima, ó. Olha, ó. Ó a quantidade de tenebro ali embaixo, ó. Então isso aqui, ó, não fica umidade alguma, ó, no substrato, ó. Ó, bem sequinho. Não tem de fato umidade aqui. Eles começaram a furar aqui, ó, dá pra ver, ó, a embalagem. Na verdade são mais tenebros aqui dentro do que borra de café. A borra de café dá pra ver que ainda tem um pouquinho, ó. Mas também o pozinho, né, a borra já tá bem sequinho, ó, tá um pó mesmo, não tá mais com aquela extrema umidade que tinha quando a gente pôs.
Lembrando, pessoal, que eu tenho aqui hoje, se eu não me engano, são 13 ou 14 caixas com desova de gigante, e eu só utilizo a borra em 3 delas, que são justamente as 3 em que as larvas estão já em tamanho adulto, porque eu sei que acontece isso aqui eu já testei, né? E já testei em larvas menores e eu vi que não funcionou muito bem, então em larvas maiores, assim, quando tem bastante larva, ó, que a gente sabe que não vai, ou o que pode acontecer já, pessoal, não sei se vai ficar claro no vídeo, mas dá pra ver que escurece um pouquinho o substrato, porque acaba que as larvas misturam um pouco o pó de café. Então tem esse detalhe, ó. A ração aqui, eu estou usando ração de postura, ela ficou um pouco escura. Isso pode acontecer, mas não tem nenhum prejuízo a princípio para o substrato, porque ele não está úmido, como eu falei. Pouca borra ali, né? São mais larvas ali dentro, e também serve como abrigo para eles, que eles gostam muito, como eu já falei. Então, a borra aqui, o coador, na verdade, eu não retiro. Normalmente, eu olho primeiro ver como é que ele está, né? Como foi consumido praticamente tudo, isso aqui eu ainda deixo para uma próxima vez. E aí o que a gente faz? A gente coloca a próxima fonte de umidade aqui em cima. Essa borra eu vou tirar daqui mais 48 horas, porque aí já não vai ter nenhum pó de café aqui dentro, não vai ter nada, eles vão ter consumido tudo. Então eu coloco normalmente aqui em cima, ó, a próxima fonte de umidade, e deixo mais 48 horas, que daí eles terminam de consumir e o pó de café não vai ficar, não vai estragar nesse período aí, já está mais sequinho, como eu mostrei. Outra coisa que eu falei que eu ia mostrar, ó, como eles gostam desse esconderijo, ó. Tá pesadíssimo aqui, pessoal. Eu vou ir virando aqui em cima da fonte de umidade para vocês verem a quantidade de larva, ó. Olha aí. Agora saiu todas. Eles gostam muito desses locais para se esconder fora do substrato. É por isso que eu às vezes mantenho. Aqui eu coloquei mais um rolinho de papel higiênico, aquela parte do meio. Então é isso. Essa aqui era a primeira caixa, então. Vou colocar para elas aqui mais um caroço de manga, ó. Eu já deixo cortado, que eles conseguem consumir a semente que está dentro. Isso aqui já é mais que suficiente para as próximas 48 horas. Voltando aqui, pessoal, acabei de abrir essa caixa. Essa é uma das outras que com larvas já adultas que a gente testou a fonte de umidade. Eu estava tentando lembrar o que exatamente eu pus aqui. Vocês vão lembrar aí, porque esse vídeo vai ser emendado no anterior, mas nesse momento que eu não lembro o que exatamente que eu tinha posto. Ó. Eu lembro do abacate, né? Eu acredito que eu tenha soltado casca de manga aqui dentro. Ó, já não tem exatamente nada. Não sei se era exatamente isso, ou se nesse aqui eu não tinha posto. Coloquei outro rolinho aqui para eles se esconderem. O resto aqui da laranja, ó, para ver que a parte úmida, ó, eles já consumiram praticamente tudo. Então isso aqui eu retiro. Deixar as larvas saírem ali eu retiro e já faço a substituição. Aqui o pedaço, ó, da moringa, dá para ver que eles não consomem 100%, não consumiram até então, mas roeram aqui bastante a parte de dentro. Isso aqui, se quiser deixar aqui para eles continuarem mais 48 horas, ainda tem umidade aqui. Esse aqui que foi deixado inteiro, para ver que eles cavaram ali, ó. Também se quiser manter isso aqui dá para manter. A casca, ó, do abacate. Isso aqui eu mantenho normalmente, até que enquanto ela não está 100% furada aqui, eu deixo aqui mais dessa forma, como eu tinha dito, para eles manterem aquele local de conforto ali, de esconderijo. Então nessa caixa a gente vai deixar hoje a borra de café e eu vou exemplificar aqui, mostrar, ó, a gente pode deixar em cima de um papel. Esse aqui é um pedaço de papelão de caixa. Como eu falei, como eu já sei aqui, como eu trabalho com ela, eu não coloco, mas vou mostrar aqui como vocês podem colocar a primeira vez, caso queiram testar. Então deixei o pedaço aqui de papel higiênico, a gente coloca ela em cima, essa parte mais molhada. Eu vou cobrir aqui com a parte da casca, que eu gosto aqui, porque aí eles param bastante embaixo. Então isso aqui é mais que suficiente, ó. Retirei a laranja e deixei aqui os pedacinhos de moringa. Isso aqui é mais que suficiente para 48 horas. E essa é a última caixa que a gente tinha fornecido as fontes de umidade. Aqui, vamos dar uma olhada como é que tá. Ó, as cascas de manga, só a parte externa, bem sequinha já.
sem nenhum problema de fermentação. Aqui a moringa, ó, bastante consumida. E isso aqui não é só uma fonte de umidade, é uma fonte de nutrientes para eles também. Não vou falar sobre a composição nutricional da moringa, muita gente conhece, mas quem não conhece pode dar um Google aí e verificar. Aqui o caroço da manga, ó, eles não começaram a consumir a semente ainda, ó, consumiram um pouco mais a parte da fruta aqui externa. E aqui, ó, como eles gostam, ó, de um espaço fora do substrato. Já praticamente aqui sem fonte de umidade nenhuma, a gente já só mantém isso aqui mais um tempo. Em geral eu deixo aí, eu não tenho contado, mas eu acho que em torno de uma semana talvez fique uma casca aqui. Quando ela começa a se desintegrar, né, de tanto eles perfurarem, aí eu troco, eu retiro. Ou quando eu tenho uma nova, às vezes para colocar no lugar. Aqui, ó, o esconderijo que eu falei, ó, bastante larva ali dentro. Aqui a mesma coisa, aquela madeirinha já de moringa mais seca já. Então para essa caixa, as próximas 48 horas, mantive aqui, ó, a moringa. Coloquei aqui na casca do abacate apenas um pedaço de casca de manga. O caroço que estava ali dentro da parte lenhosa eu retirei. Então deixei ele aqui, fica mais fácil deles consumirem. E aqui mantive uma caixa do caxi. Então isso aqui é mais que suficiente para essa caixa, que tem bastante larva, ó, já em estágio adulto, por 48 horas. Vou mostrar aqui o fornecimento agora para outras caixas. Essas caixas a gente não filmou quando a gente colocou, que foi há 48 horas atrás. Isso aqui é tudo as cascas de manga, ó. Olha como eles gostam bastante aqui, ela fica sequinha depois de 48 horas. Isso solta tudo aqui em cima da ração mesmo, ó. Aqui a gente tem desova de duas datas diferentes. Vai ter uma diferença de tamanho das larvas. A moringa, ó. Então para essa caixa aqui uma casca de abacate e dentro dela aqui a gente colocou a fonte de umidade, um pouquinho de caxi, um restinho aqui de uma mostarda, uns ciscabinhos e casca de manga. Essa quantidade aí para uma caixa como essa está bastante lotado, ó, de larvas, ó. Larvas já mais novas, menores, suficiente aí para 48 horas. Voltando aqui para a gente falar um pouco dessas 3 fontes de umidade que faltaram. Então a melancia, eu tenho o costume de fornecer somente quando eu não tenho outra coisa. Se eu só tenho casca de melancia, aí eu até forneço, caso contrário não. Mas o que normalmente eu faço? Então eu corto um pedaço do tamanho que eu vou fornecer e retiro essa parte mais úmida, ó. Porque isso aqui fermenta muito fácil, inclusive em épocas de calor, em 48 horas ele já está fermentado. Então eu, assim, a não ser que seja para larvas já em estágios bem adultos da larva, né, a larva já grande, e for fornecer talvez numa caixa assim, um pedacinho assim, eu até coloco, às vezes. Mas elas têm que consumir isso aqui em 2, 3 horas. Então o ideal seria se for pôr isso aqui à noite e dar uma olhadinha de manhã, caso ela não tenha consumido, retirar, porque 48 horas não aguenta em épocas de calor. Então eu tenho fornecido assim, ó, essa aqui é a parte mais da casca, ó. Tiro a parte vermelha mais úmida e forneço assim, porque esse aqui já é um pouquinho mais sequinho, ó. Então não tem problema de fermento igual, mas não tanto quanto essa parte aqui. Essa parte mais da fruta. Batata doce é uma das melhores formas de a gente fornecer fonte de umidade, porque ela não tem esse problema de fermentar e de grudar. Pelo contrário, quando ela estraga, ela ao invés de fermentar, ela seca. Ela não fermenta. Então em geral eu corto assim em rodelas, ó, e forneço na hora. Eu não deixo de um dia para o outro, não seco, nenhum procedimento eu faço. Aqui eu cortei para exemplificar, ó, essa mais fininha, normalmente eu forneço nessa espessura para o molítor. Isso aqui tem de 2 a 3 milímetros. E essa maior aqui vai ter em torno de uns 8 milímetros. Não chega a ter 1 centímetro de espessura aqui, de largura, né? Nesse formato aqui, ó, de largura. Não chega a ter 1 centímetro. Então pro gigante é entre 5 e 8 milímetros, por aí. Eu não meço, obviamente, eu corto assim sempre só no olho. E pro molítor já mais fininho. Então o chuchu, logo que ele é cortado, ele tem esse problema que ele solta aqui uma umidade, ó. Então o que eu faço? Se eu for fornecer assim na hora, isso aqui vai grudar no substrato. E corre o risco também de, assim como a borra de café, se a gente colocar direto, corre o risco, se você não conhecer a tua criação, não souber em quanto tempo eles vão consumir aquilo, corre o risco de fermentar. Então o que é o ideal? A gente pega, ó, eu tenho aqui quase sempre uma gaveta vazia, ó,
coloco um papel, esse aqui é um papelão, ó, e deixo aqui, ó. Porque aí o papelão vai absorver, vai puxar um pouco a umidade, e o próprio fato de já estar cortado assim, ele vai secar um pouquinho. E deixo aqui, ou corto de manhã e forneço no fim da tarde, ou corto em um dia e forneço no outro. Que aí ele já vai estar mais sequinho. E não vai ter esse problema, ó, ali dá pra ver bem a parte úmida, ó. Aí não vai ter esse problema de fermentar a ração. Então era isso, pessoal. Eu acho que eu mostrei na prática aqui diversas fontes de umidade. Não foram todas, mas foram aquelas que nesse momento eu tinha disponível aqui, eu de fato ia fornecer. Existem diversas outras possibilidades. Como eu já falei, o tenebro come de tudo, inclusive plástico e isopor. Então qualquer fruta ou legume, ou resíduo de fruta ou legumes que tenha umidade, ele vai extrair. A única situação que a gente tem que praticar e tem que ir com cuidado, com cautela, é não exagerar. Ou seja, colocar sempre, vocês viram aí a quantidade que eu coloco para uma caixa cheia. Eu nem falei em números, porque eu não sei exatamente quantos eu tenho em cada caixa, eu não conto. Mas são caixas assim com lotação bem boa, bem considerável. E eu coloco sempre o suficiente para 48 horas. Ah, e quanto é suficiente? Você vai ter que conhecer a sua criação. Vai ter que pôr aos poucos e observar. Se consome tudo o que você pôs, coloca uma a mais para a próxima vez. Ah, opa, agora sobrou. Então você sabe que o ideal está entre essas duas quantidades. E sempre dessa forma, que é muito úmido e tem muita possibilidade de fermentar, você fornece menos, ou como no caso do chuchu, deixa de um dia para o outro para secar. Outra alternativa seria colocar em cima de um papelão, por exemplo, que aí o próprio papelão já vai absorver um pouco essa umidade. Mas isso são práticas, isso são coisas que no dia a dia você vai colocando e vai sentindo como que a sua criação reage àquela quantidade de umidade, se é consumido tudo ou não. Mas o ideal é sempre isso. No período entre que você fornece uma vez e volta a olhar para fornecer de novo, ele tem que consumir tudo que você pôs, ou o mais próximo possível disso. Essa que é a situação ideal, a quantidade ideal. Mais um dia que a gente vai fazer a troca aqui das fontes de umidade para os tenébrios e eu vou mostrar outras alternativas que aqui eu utilizo também. Aqui, essa parte amarelinha ou laranja, a gente tem casca de mamão. Estão aqui virado em cima de um papelão para já tirar um pouco do excesso de umidade e a gente fornece apenas colocando em cima do substrato com a casca tocando o substrato. Aqui a gente tem um pouco de casca de kiwi. Esses verdes aqui são uns talos de uma alface, ó. Foram cortados, abertos. Também eles gostam bastante. Mas o que eu queria mostrar mesmo é isso aqui, ó. Isso aqui são cápsulas de máquina de café. Especificamente aqui eu tenho a Nespresso, mas pode ser qualquer marca, qualquer modelo. Então o que a gente tem aqui dentro? A gente tem borra de café. Eu abro aqui, ó, tiro essa parte aqui que é uma espécie de alumínio, ó, furadinho, por onde a água entra, né, para fazer o café. Então eu tiro e coloco aqui com o potinho aqui dentro mesmo assim, em cima do substrato. Aí eles consomem toda a borra. E a gente retira a cápsula aqui, que é um alumínio, vazia. Pode inclusive ser reciclada depois. Então é uma alternativa bem bacana de aproveitamento disso aqui e que os tenebros gostam bastante. Outra fonte de umidade que a gente tem aqui hoje é cana. Eu, em geral, eu corto, não tem assim muita regra. Eu corto da forma que fica mais fácil cortar. Hoje estão cortadas aqui no comprimento. Então essas são as fontes de umidade que a gente vai fornecer hoje para os nossos tenébrios. Aqui, pessoal, estamos fazendo aqui a troca das fontes de umidade. Isso aqui é uma cápsula com a borra de café que foi fornecido 2 dias atrás. Ó. Perfuraram, inclusive, aqui o fundo. Tem praticamente nada. Eles consomem tudo. Essa aqui está um pouquinho enterrada, não deu para ver ainda. Vamos abrir aqui. Pouquinho ali, dá pra ver o que ficou. Bem pouquinho de borra, ó. Sequinha já também, não vai fazer nenhum mal ficar aí no substrato. E a outra aqui, vamos ver. Essa praticamente nada. Então aí mais uma opção aí de fonte de umidade
bem interessante, higiênica também, que não traz nenhum tipo de problema ao substrato. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço e até o próximo.